pandemia do coronavírus está em curso e, infelizmente, estamos presenciando a história ser escrita. Hoje, vamos entender melhor como tudo começou e como anda o número de infectados pelo Covid-19. No final do ano de 2019, um surto de pneumonia de causa desconhecida deixou em alerta as autoridades de saúde da cidade de Wuhan, na China, porque os remédios administrados para a pneumonia não estavam surtindo nenhum efeito. Os chineses começaram a ficar assustados, buscando entender com qual doença os médicos estavam lidando, porque do nada alguma coisa estava contaminando as pessoas e não se sabia a origem dessa pneumonia. Só que, na verdade, não sabiam os chineses que estavam eles apenas começando a escrever mais um triste capítulo da história humana, que começou em 31 de dezembro de 2019 com um alerta emitido pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Foi descoberto que as pessoas estavam infectadas por um tipo de coronavírus, que nada mais é que o nome dado a um grupo de vírus que tem em sua estrutura semelhante a uma coroa, que em italiano ou espanhol é chamado de corona. O que sabemos é que esses vírus são muito comuns, deixando as pessoas resfriadas, gripadas e tal. Mas este vírus é uma mutação do SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que atormentou o mundo lá em 2002. Então, esse novo coronavírus recebeu o nome de SARS-CoV-2. Mas a doença foi batizada de Covid-19, justamente por se fazer referência ao coronavírus iniciado em 2019. O fato é que em 11 de março, a OMS anunciou o estado de pandemia. O que realmente chamou a atenção nas investigações desses pacientes com pneumonia foi que alguns deles tiveram exposição direta a animais de um mercado local lá de Wuhan e que, de alguma forma, o vírus, que provavelmente só circulava em algumas espécies como morcego ou pangolins, que parecem um tatuzinho bola, pulou para os humanos. E aí que está a questão. Como é que isso aconteceu? O grande problema é que os chineses têm um paladar bem peculiar e gostam de comer animais exóticos. Possivelmente foi isso que aconteceu. E tudo indica que esses animais estavam infectados e transmitiram esse vírus para esses pacientes. Outros casos começaram a surgir, dobrando de número o total de infectados. Só que isso fortaleceu a hipótese de transmissibilidade de humano para humano. E aí foi que a coisa começou a ficar muito feia. Como sabemos, a finalidade de todo vírus é se multiplicar, mas eles não possuem células para poder metabolizar as próprias proteínas. Eles precisam de um hospedeiro para escravizar as células dele na fabricação de cópias do seu vírus. Uma vez dentro do organismo, o coronavírus infecta a célula fundindo sua membrana oleosa com a membrana da célula. Libera um trecho do material genético chamado RNA. Então, a célula infectada é reprogramada com esse RNA viral e começa a produzir proteínas que são usadas para formar novos vírus. O processo de replicação chega a um ponto que as células se rompem e morrem, liberando milhares de novos vírus prontos para infectar novas células ou habitar a saliva do hospedeiro para infectar outras pessoas, que são facilmente transmitidas ao falar, espirrar ou tossir. Então essa gotícula ela pode simplesmente estar na mão do infectante ou em algum material. Quando a pessoa toca nesse material ou simplesmente aperta a mão dela, ela passa a ter as gotículas de infecção. Mas, se ela colocar nos olhos, no nariz ou na boca, ela de fato está infectada. Esse período de incubação dura em média de 2 a 14 dias, quando os primeiros sintomas começam a aparecer. São bem semelhantes ao da gripe. Segundo o levantamento da OMS, os principais sintomas que são percebidos são, em sua maioria, febre, com 87% dos casos, tosse seca e o mais preocupante, que pode levar à morte, inclusive, é quando há falta de ar, que representa 18% dos casos, predominantemente entre idosos e portadores de doenças crônicas. Infelizmente, este é o sintoma que está levando milhares de pessoas na Itália e, mais recentemente, nos Estados Unidos, a mais de 500 mortes por dia.
Até o momento que esse vídeo está sendo produzido, o número total de casos confirmados no mundo é de 857 mil e já morreram pelo Covid-19 mais de 42 mil pessoas. Só no Brasil, são 5.717 casos e 201 mortes. E com a ausência de tratamentos com remédios específicos e vacinas, até porque é uma doença nova que estamos aprendendo a lidar com ela, o reforço nos hábitos de higiene seriam nossas melhores armas. Isso porque o vírus tem em sua composição uma camada lipídica gordurosa que facilmente pode ser dissolvida por sabão, inabilitando o vírus de penetrar em nossas células e destruindo por completo. Além dessas lavagens periódicas das mãos, outras medidas importantes devem ser adotadas. Ao espirrar ou tossir, use sempre lenço ou antebraço. Evite usar as mãos e é por isso que você deve evitar justamente o contato físico com outras pessoas e manter a distância de pelo menos 1 metro. Também devemos evitar as aglomerações e ventilar muito bem os nossos espaços. Além dessas medidas individuais, o mundo como um todo começou a tomar medidas coletivas para impedir o alastramento da infecção e o crescente número de mortes, especialmente dos nossos idosos. Vários países determinaram o isolamento social, com cancelamento de eventos, suspensão de aulas, além de medidas mais rígidas, como o fechamento de suas fronteiras. Todas essas medidas é para fazer com que a curva de crescimento da pandemia não ultrapasse o limite máximo suportado pelo sistema de saúde de cada país, pois, do contrário, haverá o colapso desse sistema. E teremos que assistir notícias como vemos na Itália, onde os profissionais de saúde estão tendo que escolher quem vai receber o leito ou o respirador. Em outras palavras, eles estão tendo que escolher quem vai ter mais chance de viver. Até o presente momento, ainda não há um tratamento específico para o Covid-19. É preciso saber que ainda estamos aprendendo a lidar com este vírus. Precisamos ganhar tempo para preparar nossas infraestruturas de saúde para receber os casos que ainda estão por vir. Por isso, precisamos entender que a melhor coisa a ser feita é ficar em isolamento social o máximo de tempo possível, para que não ocorra o que vem acontecendo nos países que não tiveram a mesma oportunidade de achatar a curva de crescimento do vírus, de forma que o nosso sistema de saúde não entre em colapso. Fica aqui o nosso apelo: lave bem as mãos. O vírus, ele simplesmente morre quando você lava com sabão, lembra? Cuide dos idosos e daqueles que estão perto de você. Esse momento é muito importante, esse acolhimento, essa ajuda. E por fim, fique em casa. É importante que nós fiquemos nesse momento em que o Brasil começa a subir a nossa curva e precisamos nos preparar para o que ainda há de vir. Queremos agradecer por você ter visto esse vídeo até esse momento e que de alguma forma possa ter sido útil para você. Tenha certeza que iremos superar esse problema logo logo. Basta que a gente entenda que é preciso ser feito e tenhamos confiança em Deus que tudo vai ficar bem, tá bom? Até mais, muito obrigado, que Deus abençoe.